Gente, obrigado pela presença, boa tarde. Vamos conversar um pouquinho sobre as questões da atualidade aqui. Trabalhista é diferente um pouco do tributário, é dinâmico. Tem que saber o que está acontecendo hoje, né? Então, no hoje, nós vamos tratar mais ou menos isso aí que nós vamos apresentar. Qualquer dúvida, eu combinei com o pessoal o seguinte: cada ponto ali pode me interromper, a gente faz alguma explicação e no final estamos à disposição para outras respostas. O que está pegando hoje aí? Convenção coletiva. É isso? Por que o sindicato não assinou a convenção coletiva depois de fazer um acordo com a gente lá no sistema, lá no setor de mediação do tribunal? E nós temos que perguntar para eles, né? A convenção foi pronta, assinada para eles assinarem e nos devolveu. 2 pontos estão pegando. Esses são os motivos. No acordo que nós fizemos no mediador lá no tribunal, com o doutor desembargador Antônio, constou que a PLR seria paga só para os empregados que estavam ativos, entre outros itens, né? Salário e outros itens que foi acordado para a assinatura da nova convenção coletiva. E também com relação à contribuição deles. O que, na verdade, o que pega é só com relação à contribuição deles. Eles não querem abrir mão do dinheirinho que entra lá todo mês. E a reforma trabalhista foi muito clara. Contribuição para o sindicato, seja ele profissional ou da categoria econômica, tem que haver autorização expressa do trabalhador, escrita. E eles querem colocar na convenção coletiva uma cláusula genérica, que objetivamente quer dizer que todos os trabalhadores, sindicalizados ou não, devem contribuir. Então, que na verdade o que está pegando é isso aí. Eles mexeram lá na questão da PLR para ativos, tal, mas o que está pegando é a contribuição deles. E no acordo que foi feito no tribunal, a ata já foi disponibilizada, está no nosso site também, está muito claro o acordo. Contribuição assistencial na forma da lei vigente. A forma da lei vigente é: somente pode descontar daquele trabalhador que autorizar expressamente. No site do Minaserv já tem um modelo que eu criei de opção, tanto para contribuição sindical quanto para contribuição assistencial. O empregado, ao ser admitido, preencher se concorda ou não com o desconto da contribuição. E por isso aí, mais nada. Não foi assinada a convenção, foi por esses 2 motivos aí, na verdade só em relação à contribuição assistencial. Que aí não vai dar para eles renovar aquela Hilux Toyota que todo ano eles compram e vêm aqui negociar com a gente. Nela. Oi. E o nosso sindicato está tomando alguma providência na questão? Porque está sendo falado para os nossos funcionários que a gente não quer pagar, que a gente quer errado. Né? Então, o sindicato está vendendo isso. Não, tá. Mas o nosso sindicato está tomando uma providência contra o sindicato dos funcionários. Vamos tomar. Porque eu acho que está demorando muito, porque está surgindo muito boato deles lá com nossos funcionários presentes, que a gente não paga porque a gente não quer. O fato eu acho que o nosso sindicato está demorando muito para resolver. O Minaserv já tinha dado uma ação contra eles há muito tempo. Porque aí o funcionário fala: vocês não querem pagar, vocês estão errados. Como é que a gente vai ficar? Boa tarde, qual que é o seu nome? Luciene. Luciene, tudo bom? Tudo jóia. Primeira coisa, o Minaserv está tomando atitude com relação a essas falácias que eles estão fazendo, tá? A gente já soltou diversas circulares para os proprietários de impostos, reforçando essas circulares que o Minaserv divulgou. A última agora foi uma carta do presidente, do Cadu, que chega de mentira. Está bem claro que a gente vai tomar medidas judiciais contra essas mentiras, tá? Essas ações já estão sendo formatadas. Eu não posso abrir muito mais do que isso, por questões de... mas por que só um minutinho. Só por questão de privacidade da ação, mas está sendo tomadas essas ações, tá? Inclusive, você trabalha com o Rogério, não é isso?
O Rogério já está sabendo desse processo e está participando ativamente junto com a gente. Tá? É uma situação muito chata mesmo. A gente está lá dentro no dia a dia com os nossos colegas, nossos funcionários, e a gente fica realmente numa posição delicada. Inclusive questões criminais, né, Fábio? Sim. Bom, então vamos nos ater aqui à questão. Gente, não tendo convenção, nós não temos que preocupar em nada. Não tem convenção. Não existe outro instrumento que nos obrigue a conceder qualquer reajuste ou qualquer benefício ao empregado. Infelizmente, criou-se um imbróglio muito grande na negociação, mas não é por culpa nossa. E nem podemos muito dizer que foi por culpa do sindicato dos empregados também, não. O governo criou uma reforma trabalhista de uma maneira tão abrupta, sem consultar a categoria, e criou esse conflito, essa insegurança jurídica que nós estamos vivendo aí hoje. Agora, no caso específico da convenção coletiva, essa que é a questão. Infelizmente, o sindicato dos empregados fez um acordo, assinou o acordo, dormiu, no outro dia acordou e viu que fez bobagem. Paciência. O que nós podemos fazer? Qual o caminho que agora tem que se tomar para resolver? Eles tinham que entrar com dissídio. Não existe outro caminho. Entrar na justiça, com dissídio coletivo. O tribunal vai decidir. Você vai manter o acordo que foi assinado ou você vai julgar tudo, rever tudo. Não tendo convenção, morreu, acabou, ficou um ano sem nada. Está ali, ó, perda da database, sem instrumento coletivo, e que eles que entrem com dissídio. Só que eles vão nos nossos postos com um panfletinho. Sim, nós estamos sabendo. Falando que quem não está seguindo é o Minaspetro. Sim. Aí eles jogam. Por isso que no Minaspetro vai tomar as medidas jurídicas que o nosso diretor Fábio falou aqui. É fato isso, nós estamos sabendo. Eles falam ao contrário. Sim. Entendeu? Mas qual o risco que o posto tem? Criou-se um clima ruim. Isso aí é fato. Agora, jurídico, que é a minha posição, eu tenho que responder pela questão jurídica. Juridicamente, qual o risco que o posto tem? Nenhum. O único instrumento que exige pagamento de salário, PLR e aqueles benefícios da convenção é a convenção coletiva de trabalho. Sem convenção coletiva de trabalho, você não tem que fazer nada. E não existe convenção coletiva de trabalho. Por quê? Já se passou um ano, a database já passou, e já se passou o período da convenção, que é aquele ano. Agora nós já vamos entrar na negociação da outra convenção coletiva. Mas não é essa que passou, não acabou, tem mais nada. morreu, não tem mais nada. Esquece. Você vai aplicar nesse período as regras da convenção, da consolidação das leis de trabalho. Oi. Doutor Cleiton, mas e aquela instrução normativa que foi assinada, que a gente daria o reajuste e pagaria a PL para os ativos? Isso aí também não deveria ter sido feito? Como é que é? Porque sim. Foi feito um acordo no tribunal. Isso. E aí lá foi decidido o pagamento da PLR para os ativos, né? E o reajuste de 3% no Isso. IPT3. Isso aí a gente teria que ter feito Não. para os ativos, não? Não. Por quê? Ué, mas A única regra que obrigue você a fazer alguma coisa é a convenção coletiva de trabalho. Não existe convenção coletiva de trabalho, você não tem que fazer nada. na verdade, a gente teve orientação, né, do Ministério do Trabalho da Minaspetro de fazer como antecipação salarial. Não, aí outra coisa. Não é orientação. Aquele posto, para evitar muito conflito com o trabalhador, que o pessoal aqui já colocou, se quiser conceder uma antecipação salarial, que conste o reajuste como antecipação salarial, conste no verso do recibo de pagamento ou na carteira de trabalho. Né? Você não fez errado. Estou dizendo o seguinte, juridicamente, só existe uma forma de você ser obrigado a conceder reajuste salarial e pagar PLR do trabalhador, através da convenção coletiva de trabalho. Não existe convenção coletiva de trabalho, você não tem que cumprir nada, fazer nada. Se no futuro eles eventualmente entrar na justiça com dissídio, que eu acho que já passou o tempo, né? Mas tem que pensar, é futuro a gente não sabe. Eu comecei a falar aqui, hoje é isso, amanhã já não sei. Então tá
cesta básica? Aí já em tese. Aí é em tese. Porque se você já dá a cesta básica, ou seja, já virou um contrato entre empresa e empregado, como é que você vai cortar? Não pode, né? Então, uma coisa é a relação normativa entre sindicato de empregado e sindicato da categoria econômica. Outra coisa é a relação contratual, patrão e empregado. São completamente distintos. É a mesma coisa da questão que foi discutida aí da ultratividade das convenções coletivas. Acabou a ultratividade. Morreu uma convenção, morreu tudo que estava ali. Não é isso? Mas e o contrato de trabalho? O contrato de trabalho não pode ser alterado unilateralmente. Benefícios como a cesta básica incorporam o contrato de trabalho. Você não pode sacar isso. Foi. Mas para os sindicatos que assinaram, a gente continua. Não, os que assinaram, já resolveu. Né? Juiz de Fora e região, Muriaé e região, Poços de Caldas, eles assinaram. Esse aí não pode virar jurisprudência para os demais. Foi. Beleza. Existe uma tese no Tribunal de Justiça, não é jurisprudência, da isonomia de instrumentos normativos, ou seja, de convenções coletivas, iguais para todo o Estado. Tese. Existe. Mas quando você assina... Mas para você conseguir isso, no caso do sindicato que não assinaram, tem que entrar com o quê? O dissídio. Eles é que tem que tomar a iniciativa e entrar no dissídio. Qual a chance de voltar à mesa de negociação nesse dissídio passado? Esquece esse futuro aqui. Nenhum? Não, nenhum eu não te digo, mas muito remoto. Muito remoto. Porque agora nós já vamos discutir a nova database. Segunda-feira já é a Assembleia nossa, todos já estão convidados. Nós já vamos discutir a database de 1º de novembro de 2018 para outubro de 2019. Inclusive, hoje de manhã, eu estava no posto lá, o pessoal, meu gerente veio conversar com a gente ali. E... Dois até já. Estão instruindo sim, estão entrando. Hein? Não, perderam, não sei, não teve decisão ainda. Mas no meu entendimento é perder. Se você vai cobrar uma coisa, você tem que basear numa outra. Você vai basear em quê? Não tem convenção coletiva. Aquele acordo não foi em processo. Não faz coisa julgada aquele acordo que houve no tribunal. O tribunal tem um sistema, um setor de mediação para tentar conciliar. Conciliou, faz a ata. Não conciliou, acabou. Qualquer dos dois caminhos posterior à conciliação do tribunal é assinar o instrumento coletivo, assinar a convenção coletiva. Como não assinou, retorna-se ao dissídio. O sindicato desempregado tem que entrar com o dissídio. E basear nessa tese. 3 já assinaram, eu quero assinar igual. Nós vamos concordar? Nós vamos concordar. É o que nós queremos, que eles assinem iguais aos de Juiz de Fora, Muriaé e Poços de Caldas. Criou-se um imbróglio. Aí nós estamos na retaguarda aguardando a oposição dos sindicatos desempregados. Na hora que eles nos acenar, nós vamos, sim, atender. Eu quero saber o que eles querem. Tem como sair da ata? Tem como sair das assinaturas das convenções, sair da convenção que já foram assinadas? Mas existe a probabilidade de... Claro, sempre há, né? Mas é eles que têm que tomar a iniciativa. Conversa já houve demais. Mais de 10 reuniões. Todo tipo de debate. Eu fiz a antecipação. Nós fizemos as antecipações. Não tem problema. Ali, justamente até por uma questão... E você pode até compensar. Eventualmente, essa compensação que você fez, você pode até compensar com o que vai sair no próximo reajuste. Isso não há perda. Não há perda. Quem mais? Nós já pagamos 2 parcelas do TLM. Sim. Compensa deixar de pagar a última? Não, agora não vai, né? Eu, se eu tivesse um posto, eu não gosto nem de falar isso, porque eu nunca terei um posto de gasolina na minha vida. Mas se eu tivesse, eu daria antecipação do salário. Mas da PLR, não. Mas existe alguma possibilidade na próxima prova de querer compensar? Sim, eu falei, você pode compensar. Não. Eles queriam a compensação. Que recebeu desse ano. Não sei. É uma nova negociação. Aí é nova negociação que não vai tratar nada do passado. Nós vamos tratar de 1º de novembro agora para ver. Então eles não vão assinar. Não sei. Corre o risco. Só se der a contribuição aí. Na contribuição, assina facinho. Foi mal. Isso aí
sindicato nosso aqui, ele é muito coercitivo, ele quer Demais. agir ele quer função, um monte de coisa. Aí vale uma lembrança aqui que hoje o Ministério do Trabalho, tudo aquilo que o sindicato fica lá indicando para os frentistas, você tem direito a isso, você tem direito àquilo, as denúncias pelo banheiro, por essas situações. Hoje, na realidade, já não está mais à tona, porque hoje é normal o segmento fazer se adequar. Claro. Então eles estão perdendo força, estão ficando malucos. Perdendo. É ruim também, é ruim. Eu costumo falar até que sindicato de empregado e sindicato patronal é igual Atlético e Cruzeiro. Um não vive sem o outro. Um na época está mais forte, o outro, né? Mas nós temos que ter os dois aí, caminhando, braço dado. Uma hora nós damos uma rasteira nele, outra hora nós damos uma rasteira nele, mas nós vamos caminhando. Né? Um ano a convenção é mais favorável para o empregado, no outro ano é mais favorável para nós, que é o momento é nosso. Nós temos que aproveitar. Ok? Mais alguma pergunta? A questão da convenção coletiva? Então, o ano morreu. Passado é passado. Sem reajuste, sem PLS, sem nada. Nós vamos tratar agora da nova convenção coletiva. Tomar como base todas as cláusulas de salários da última convenção coletiva assinada. Então vamos lá. Vamos tratar um pouquinho agora das questões trabalhistas aí, porque para a gente adaptar. Convenção coletiva é isso aí. Com a edição da reforma trabalhista, que já fez um ano agora no mês de novembro, criou-se a possibilidade do banco de horas. Isso aqui, eu acho, na minha opinião, que foi o maior ganho que uma empresa pode ter. Antes, nós tínhamos que fazer o controle de hora extra semanal, que a convenção coletiva é determinada dessa maneira. Agora, nós podemos fazer um controle de hora extra semestral. Olha que beleza. Então, o que você tem que ter é um controle rigoroso de ponto, né? Para fechamento no mês, ver quantas horas extras aquele empregado fez no mês, você vai lançando aquilo ali num banco do empregado, para dentro desse período de 6 meses, ou até mesmo ao final de 6 meses, você pagar ou compensar. Empregado fez 6 horas extras no mês de novembro, 6 horas extras no mês de dezembro, aí vamos supor que no mês de janeiro você já quer equilibrar essas horas extras que você está devendo, dá uma folga para ele de um dia, dá uma folga para ele sair mais cedo. Então o importante aí entra o contador, é o controle rigoroso dessa jornada. Pegar o ponto, fechar no mês, salvar as horas no banco, para futura pagamento ou futura compensação. Se essa semana ele teve 2 horas extras, mas que na semana que vem ele trabalhou a menor? Compensado. O importante é o quê? É o controle disso. Compensado. Então tem que ter um controle. Rigoroso. Rigoroso. Jogou no banco, compensou como? Né? Posso fazer um aditivo aqui? Levanta a mão. Doutor? Levanta a mão. Que todo mundo me pergunta, eu não enxergo. Fazer só uma observação Claro. prática aqui, que contador é prático, né? Existe um detalhe nisso todo que nós temos que tomar muito cuidado. A gente sabe que a maioria dos postos não tem esse controle. Não adianta querer fazer um controle no livrinho lá, aquele livro que não tem horário de entrada, não tem hora do almoço, não tem nada irregular, está tudo irregular. Então, na verdade, esse controle, ele tem as normas a seguir. Então, tem que ter um ponto eletrônico, você tem que espelhar esse banco de horas no ponto eletrônico que ele vai receber, tem critérios a obedecer, então não é assim tão simples, tá? Então, aquilo que eu falei anteriormente, nós estamos vivendo num momento de cultura que tem que ser mudado, então não adianta você pensar que você vai se beneficiar disso, mas se você não tem controles estabelecidos pelo Ministério para você fazer essa compensação nesse banco de horas, ok? Se não tiver uma organização, não vai sair, não. Oi? Não cabe no 12/36, não cabe plano de horas. Não, porque 12/36 não pode fazer hora extra. 12/36 é uma excelente jornada. Para posto de gasolina, então, eu acho até a melhor. Mas é uma jornada engessada. Não pode ter hora extra. Só para confirmar, você também, quem está no 12/36, você não pode voltar para 8 horas, não, né? O problema do 12/36 é o seguinte. Lá na frente nós vamos falar sobre isso, tá?
Então vamos passar. Antes, para você implantar a jornada 1236, você tinha que constar da convenção coletiva. Era uma regra que a lei exigia. Com a reforma trabalhista, você não precisa constar mais. Mas na convenção que nós temos aí, está mantida, mesmo que se sair essa cláusula, você pode aplicar. O problema da 1236 é o seguinte: o empregado que trabalha a jornada de 44 horas, ele ganha 1.000. Empregado que trabalha na 1236, que é uma média de 42 horas, ganha 1.000. Então, se você transmudar esse trabalhador da jornada de 1236 para 44, você está crescendo uma jornada de 2 horas semanais, né? Então, você pode mudar, mas você tem que pagar 2 horas extras para ele, quando você fizer essa mudança. Então, aí é que eu falo, muitas vezes é um caminho sem volta, porque aí fica muito mais caro, não compensa, né? Mas pode ser feito. Pode ser feito, com certeza. Problema não. Nenhum. Você comunica com o empregado com 30 dias de antecedência, a partir do dia tal você vai trabalhar no horário de tal a tal. E lança no recibo de pagamento 2 horas semanais. E sem trabalhar 2 amigos? No domingo, no 1236, no meu caso, não tem alguém que cumpriu o horário de almoço, então eu pago uma hora extra a mais. Pode. Não tem problema. Com o empregado, não. Entendeu a minha resposta? Com o empregado, não. Agora, fiscal do Ministério do Trabalho, eu não preciso te falar, né? Muito constantemente. Não, nisso aí não se aplica, porque aí é um prejuízo ao trabalhador. Não pode haver alteração do contrato de trabalho com prejuízo do trabalhador. Não pode. Então tem que pagar as horas extras, e quem falou aí, ou compensar, né? Reduz as duas, em vez de trabalhar 44 semanais, trabalha 42. Pode, mas não sei se vale a pena. Aí depende do interesse de cada posto, né? E o importante é o seguinte: antes da reforma trabalhista, os domingos já estavam incluídos nas 36 de descanso. Então, se eventualmente o empregado estava escalado para trabalhar em dia de domingo, né, você não tinha que pagar como a dobra do domingo, porque já estava incluído nas 36 de descanso. Agora, com a reforma trabalhista, incluiu também os feriados. Então você não tem que pagar mais nem domingo nem feriado na jornada 1236. Olha o benefício da jornada. Para posto eu acho ainda melhor. Claro que existe peculiaridades, algum posto, né? Horário de pico, que aí nós vamos entrar em outra conversa ali. Mas em posto de gasolina eu acho que foi a jornada que mais se adaptou. E também a possibilidade que se criou com a reforma trabalhista da redução do intervalo para 30 minutos. Então, se o empregado pega 6 da manhã e larga 14h20, que é a jornada normal, vai ter meia hora de intervalo, aí ele pode sair às 13h50. Você compensa. Mas isso tem que ter previsão na convenção coletiva. Na minuta que foi ajustada da última convenção, tem essa cláusula. Mas não foi assinado, por enquanto não vale. Então, vamos ver na próxima negociação agora, se a gente consegue incluir isso aí. Podemos passar? Essa é uma possibilidade que se criou na reforma trabalhista, que chama-se jornada intermitente. É o empregado reserva para cobrir horário de pico, cobrir o empregado afastado. Ele é, o nome já diz, o reserva. Você pode ter 3 reservas ou mais no seu custo, justamente para cobrir essas necessidades que aparecem eventualmente. Você vai contratá-lo com uma carteira assinada, normal, salário da categoria, todos os direitos e benefícios da categoria. Quando você precisar desse trabalhador, você vai passar para ele um e-mail, um WhatsApp ou qualquer comunicação escrita com 72 horas de antecedência. Se ele não te responder em 24 horas, você tem que chamar outro. Se ele responder, ele vai cumprir a sua necessidade. Isso é uma possibilidade que existe. A outra possibilidade é também você contratar sempre por salário hora, para ele trabalhar nas horas que você necessitar. Exemplo, tem o seu horário de pico no posto, que ele começa
6 da manhã vai até as 9 da manhã. Depois tem um da tarde, 5 da tarde até as 8 da noite, horário que você dá fila no seu posto para atendimento. Então você pode contratar esse empregado com salário hora, contrato intermitente, e ele vai cobrir esses horários de pico. Ele tem 24 horas para te informar se ele Tem 24 horas para informar se ele vai. Se ele fala que vai, não apresenta, a gente Aí você pode cortar o dia. É um empregado normal. Corta o dia. pode fazer uma advertência, né? Deve, né? A nossa categoria, isso no futuro vai funcionar muito bem, porque é uma coisa nova ainda, mas a nossa categoria ainda vai ter um limite disso aí. Agora, em outras categorias, restaurante, hotel, isso aí vai funcionar maravilhosamente bem. Oi. Desculpa. Você. Doutor Cleiton, é o seguinte, um intermitente, o senhor disse aí, e eu quero fazer a interpretação disso, o senhor me falou, por exemplo, que eu posso contratar por aqueles horários de pico. Eu entendo que sim. Isso. Horário fixo. Imagina só, se eu precisasse daquele intermitente igual o senhor falou, eu precisasse dele de 7 da manhã às 9 da manhã, e depois precisasse dele de novo das 17 às 19. Então, quer dizer, ele estaria na minha empresa por 2 horários naquele mesmo dia, e daria esse intervalo, vamos dizer, de 10 da manhã até as 17 horas, que ele estaria retornando. Isso não contaria direto? Eu posso fazer vir 2 vezes na minha empresa? Pode, por ser intermitente, sim. Uma outra coisa. Com base na nova legislação. Suponha que eu gostaria que o intermitente trabalhasse para mim, nestes horários que eu estou dizendo para o senhor, em dias, por exemplo, de segunda a sexta. É permitido? Perfeitamente. E eu teria que a cada dia desse fazer uma convocação ou uma só? Não, aí você vai fazer o contrato com um horário fixo. E precisa bater cartão? Precisa bater. Empregado normal. E a passagem? Então só rezar no 4. Doutor Cleiton, seria só rezar no contrato que ele estaria de segunda a sexta? Isso eu Sim, segunda a sexta o horário. Porque a minha dúvida, eu não tenho intermitente agora, eu gostaria de ter, é que eu teria que fazer todos os dias e no E-Social cadastrar todas essas convocações. Não, você pode colocar ele como o dia certo ou a jornada certa. Estou isento das convocações. Eu entendo que sim. Perfeitamente. 44 horas. Mas pela legislação que teve, eu conversando com a desembargadora, eu também entendi que não. Conversando com a desembargadora, ela falou que é perfeitamente possível. Tem número máximo de horas que o intermitente poderia trabalhar? Jornada normal, 44 semanais. Isso é uma hora, O ourista, se você contratar ele na jornada normal, né? Aí não é ourista, é jornada, contrato intermitente. Máximo de hora por dia, 10 horas. Igual o outro empregado normal. E eu calcularia o número de horas conforme a subvenção. Pega o salário, divide por 220, você vai achar o salário. E a questão da intra-jornada? Você falou que ele pode estar... A intra-jornada tem que ser respeitada às 11 horas. 11 horas. Tem que saber que hora ele vai sair, né? Não conta 2 jornadas, ele ter vindo de manhã e voltar à tarde? Não. Você vai pagar pelas horas que ele trabalhou. Contrato de trabalho intermitente. Se você contratar normal, vai contar com hora extra. Hora à disposição, né? Mais algum? Ok, vamos lá? Vamos lá. É um empregado comum como outro qualquer, todos os benefícios. Se ele vai de manhã e vai de tarde, é 4 vale transporte. Por isso que tem que ver se compensa. Férias. As férias agora poderão ser divididas. Só uma pergunta. O intermitente, eu tenho uma rede, tá? O intermitente pode trabalhar para mim? Pode. Ser contratado em todas as... Não, vai ser contratado. Você tem uma rede de 4 postos. Você vai contratar ele em um posto. No contrato de trabalho, você vai escrever que ele foi contratado para trabalhar em todas as empresas do mesmo grupo econômico. Discrimina quais são as empresas. Vai trabalhar. Vai trabalhar em todo. De manhã trabalha num, de tarde no outro. Tem que respeitar a jornada normal diária, jornada normal semanal. Aí que você tem que ver se compensa também, né? Porque senão você contrata um horista mesmo. Aí é necessidade de cada posto, né? Férias. Foi criada a possibilidade de dividir as férias em 3 vezes.
Era muito comum a necessidade de um gerente ou a secretária ter que ficar no posto e não poder sair 30 dias corridos. Então a lei veio justamente para criar isso. Na prática, muita gente já fazia, né? Assina aqui o recibo de férias 30 dias, mas na prática muitos postos já... Ah, não, depois você tira mais dela, tal. Agora vem regulamentar isso aí. 3 oportunidades você dividir a férias. Uma tem que ser no mínimo de 14 dias. As outras, divide quando quiser. No mais, é tudo igual. É recibo de férias, só que no recibo de férias vai discriminar como é que ela vai ser dividida. E os outros 2 prazos tem mínimo? Pode ser 2 dias? Pode. Sim. Pode. Tem 5? Tem 5? Isso eu não vi não. Então é isso aí. Eu sei que tem aquele de 14 ali. Não tem que ser no mínimo 14. O primeiro é 14, os outros no mínimo 5. É assim? Então tá. Então é isso aí. Uniforme. Antes da reforma trabalhista, existia uma divergência muito grande com relação à propaganda que o frentista utilizava no uniforme. Ele entrava na justiça querendo cobrar uso de imagem, etc, etc. Uns juízes davam, outros não davam, entendia que aquilo era inerente ao contrato de trabalho. Hoje, com a reforma trabalhista, ficou muito claro. Empregado usando, naquele ofício dele, usando propaganda, ele não faz jus a nenhum pagamento extra. Lavagem do uniforme. Também é atual demais, não é isso? O que a lei fala? Aquilo ali, ó. Lei. A lavagem do uniforme será de responsabilidade do empregado sem custo para a empresa. A lei fala isso. A portaria do benzeno, que é uma ANR do Ministério do Trabalho, o que ela fala? A higienização do uniforme é por conta do empregador. Quando você nunca serviu o exército, mas nós temos aqui, eu mesmo já servi o exército. Aí chegava o capitão e dava uma ordem. Vai lá varrer o pátio. Na hora que você começava a varrer o pátio, chegava um general e falava assim: vai varrer pátio nada, vai lá trabalhar na oficina. Você vai respeitar o capitão ou o general? A lei é maior do que uma portaria. Entretanto, nós já conversamos aqui sobre o fiscal do Ministério do Trabalho, não é isso? Bom, o fiscal está atuando aí adoidado. Tá? Adoidado. Como vai resolver isso aqui? Como que vai resolver essa situação, essa insegurança aqui? Só um processo judicial. Para que o juiz dê uma sentença falando quem que vai lavar, vai resolver. A federação já fez um laudo concluindo que não existe nenhuma contaminação ao uniforme de frentista, um laudo técnico de um perito famoso, e nós vamos entrar com ação para o Brasil inteiro, nesse sentido. Agora, o que vai dar? Não tenho a mínima ideia. Corta o contrato com a lavanderia? Como é que é? Não entendi. Não corta não. Corta não. Foi credenciado uma lavanderia aqui no Minas Petro que cobra R$ 1,50. Pode lavar com a máquina no fundo do poço e lavar também. Suponha que meus dejetos vão para a rede da Copasa, da lavagem do uniforme. Não seriam feitos na estrutura do posto, que teria uma caixa separadora. Eu serei penalizado? Nenhuma. Eu acho que você nem pode jogar na caixa separadora. De forma nenhuma. Normal, rede de esgoto normal. E eu tenho que ter alguma comprovação? É só a assinatura do funcionário que eu se você contrata a lavanderia, a nota fiscal da lavanderia. Se você lava no seu posto, tem que ter na ficha de entrega de uniforme lavado. É igual a ficha de EPI. Toda semana. Isso basta. Tranquilamente. Agora, orientação. Lave. Porque o Ministério do Trabalho está autuando. Até a gente resolver isso na justiça. Prêmios, abonos, assistência médica não mais farão parte do salário. O empregado poderá ser premiado 2 vezes ao ano. Então, o que é isso aqui? Esses itens não mais incorporam ao contrato de trabalho.
Existia na justiça antigamente uma divergência muito grande. Você quer premiar o trabalhador, aquele prêmio que você dava, que viraria salário. Então você não poderia tirar mais. Hoje não, hoje você pode premiar o trabalhador, isso não vai mais incorporar o contrato de trabalho, você pode retirar. Agora, o importante é você saber o que é prêmio. Deixar bem claro o que é prêmio. Um exemplo, numa palestra que eu dei outro dia no Piauí. O vendedor falou para mim, porque eu vendo, eu tenho uma venda de óleo lá, os empregados que vendem tanto, eu já falei, já pode parar. Isso não é prêmio, isso é comissão. Prêmio, o nome já diz, você vai premiar o trabalhador por alguma atividade que ele fez. Como é que você deu exemplo aqui, Felipe? O prêmio de quê? Você até falou. Boa ideia. Boa ideia, peraí. É um prêmio. Prêmio de boa ideia. É um prêmio. E esse não incorpora mais o salário. E você pode... Não, se ele não tiver mais boa ideia, você corta o prêmio. Pode, sem incorporar o salário. Assistência médica também existia divergência, não incorpora, né? E abono, no termo específico de abono, uma vez ao ano, também não mais incorpora. Isso pode até refletir em questões previdenciárias, né? Já que a lei diz que não. E quem falou? A comissão incorpora. Comissão incorpora. Comissão não tem dúvida nenhuma. Incorpora e mesmo ele não tem direito à comissão, você não pode tirar mais. Vira salário. Ok? Não vendeu nada, não pediu comissão. Não. Se ele recebe comissão média, eu acho que cada mês ele recebe um valor diferente. Mas vamos supor que ele recebe uma média de comissão R$30 por mês. Exemplo, tá? A partir do mês que vem, você tirou ele da venda de óleo. Ou seja, não vai mais receber comissão. Correto? Você não pode tirar os R$30 do salário dele. Incorpora o salário. Vira salário. Gratificação de função. Também não incorpora. Um exemplo claro para a questão do posto de gasolina. Gerente. Quem é gerente no posto? A primeira coisa que a gente tem que saber. Quem que é e quem é gerente no posto de gasolina? É muito simples você identificar o gerente. Gerente é aquela pessoa que, na falta do dono, faz tudo que o dono faz. E como é que você remunera o gerente? Ele tem que ter uma gratificação de 40% do salário dele, de gerente. Quem estipula o salário de gerente? O dono da empresa. Então vamos supor que o gerente ganha aí R$1.000. Vamos pôr mais, né? Porque R$1.000 hoje o frentista já ganha mais. Ou R$2.000 para um gerente. Você tem que dar para ele uma gratificação de 40%, R$800. Discriminar no recibo de pagamento. Gratificação de gerente. O gerente é sabido que ele não bate ponto. Ele pode chegar lá 5 horas da manhã e sair meia-noite, não tem direito à hora extra. Gerente, olha, toda hora eu estou repetindo para ver. Gerente. Gerente. Agora vamos ver quem é gerente. Tá. Gerente é aquele que admite o empregado e manda o empregado embora. Chegou algum problema no posto, ele assina pelo posto. Tem a senha do banco para usar no dia que o dono não está lá. Abre e fecha a empresa. Tem o cadeado do portão. Posto de gasolina aberto. Cadeado do cofre. Esse aqui é gerente. E o que a gente está vendo aí todo dia? Posto fala que fulano é gerente, não tem poder nenhum. Não bate o ponto, entra na justiça depois, condenações que nós estamos vendo aí de 150, 200 mil reais de hora extra. Não é gerente, é um supervisor, é um chefe de pista, é um encarregado. É um problema isso aí, tem que ficar muito atento. Gerente é aquela pessoa que, na falta do dono, faz tudo que o dono faz. Não está obrigado a bater ponto. Não tem direito à hora extra, desde que tenha as prerrogativas e as condições de gerente.
Cargo de extrema confiança. Fora gerente, é encarregado, é chefe, é supervisor. Todos esses têm que bater ponto e respeitar a jornada de 44 semanas. Ok? Então, gerente. O cara foi nomeado gerente hoje. Trabalhou 6 meses com gerente, recebeu a gratificação de gerência de 40%. Ah, não aprovou como gerente, vamos voltar para cargo abaixo, frentista ou supervisor, ou o que ele for. Você pode tirar a gratificação de gerente que ele recebeu com a nova lei. Essa não incorpora o salário. Mas a nova lei pode? Pode. Subir e voltar? Sim, pode. Só que o salário mantém, né? Salário mantém, estou falando da gratificação. Como que faz para destituir? Comunica. A partir do dia tal, por escrito, não existe nada na justiça na boca, preto no branco. A partir do dia tal, o senhor vai retornar ao seu cargo da ativa, não sendo mais gerente. 30 dias, comunicação com 30 dias de antecedência. E corta a gratificação de 40% de gerente. Pode cortar com a nova legislação. Hein? 40% é uma norma da CLT, artigo 62 da CLT. Foi. A questão do funcionário terceirizado, tem alguma coisa hoje específica sobre isso? Pode terceirizar normalmente. Então, por exemplo, se eu quiser tirar... Inclusive atividade fim. Se eu tirar todos os funcionários e pôr a empresa terceirizada de prestação de serviço... Pode. Eu não sei qual benefício você vai ganhar com isso. Não tem. Eu falo sobre o trabalhista. O tributário está aqui, ó. Tributário, você conversa com o doutor Felipe. Trabalhista, nenhum. Aí você vai ter que marcar um dia com o doutor Felipe aqui. Tem um detalhe importante. Você vai procurar mais serviço para você. Porque, não, mais serviço. Porque você vai ter que fiscalizar essa empresa terceirizada, se ela está cumprindo as normas trabalhistas e outras normas, inclusive tributária. Fiscalizar se ela está fazendo as NR. Tudo que você faz hoje, você vai ter que fiscalizar. Porque se você não fiscalizar, você é solidário ou subsidiário da relação. Hein? Com certeza, se ele não pagar, você que vai pagar. Doutor Cleiton, está tendo um disse no setor de revenda de combustível, que eu acho que a pergunta que ele fez, é que alguns espertos estão querendo abrir empresas paralelas em nome de parentes, etc e tal. Isso não vale nada, hein? Isso aí é... E constitui fraude. É fraude, pode responder até processo criminal. Se você tem uma empresa no seu nome, aí monta uma empresa terceirizada de parente. Isso para o trabalhista não muda nada. Aquilo é como se fosse uma empresa só. Não muda nada da relação trabalhista. Repetindo, trabalhista. Mais algum? Eu vi me chamando, então vamos lá. Ele já fala. É que ele falou, ele tem uma onda danada com esse negócio. Tá uma onda danada com os gasolina isso aí. Não é só aqui em Minas, não. Todo lugar que eu vou dar palestra, eles começam com esse negócio de terceirização. Ah, doutor, eu vou demitir todo mundo, vou montar uma empresa. Estou falando que você não pode, não. Eu não estou vendo vantagem nenhuma nisso aí. Nenhuma. Pelo contrário, é mais risco. Além de você controlar os empregados, você vai ter que controlar a empresa que você contratou. Bom, vamos lá. Oi, querido. Obrigado. Haverá uma nova forma de rescisão contratual por acordo das partes com pagamento de metade do aviso e da multa do FGTS, integralmente as demais verbas rescisórias, saque do FGTS em 40%, mas sem seguro-desemprego. Que empregado que vai aceitar um acordo, gente, sem pagar o seguro-desemprego? Então, isso a lei prevê essa modalidade de rescisão, que chama rescisão por acordo. Mas que eu acho que para emplacar vai ser muito difícil. Mas é uma possibilidade. O empregado está catimbando lá, me manda embora, doutor, me manda embora. Mostra para ele o que a lei diz atualmente, que é assim. Metade do aviso, metade da multa. Doutor Gleito, saque de 80% do fundo. É importante, acho que nesse acordo aí, que eu já fiz alguns, até colocar, não sei, né, que é um acordo, mas até colocar na forma do aviso de quem partiu esse acordo, né? Pode, mas... Você acha? Hoje você vai fazer uma rescisão normal por acordo. Rescisão. Não é sem justa causa, nem é com justa causa, nem é para determinar. É por acordo. É o nome. E colocar aí. Não precisa
que a iniciativa, não precisa não. Oi? Cleison, a gente tentou fazer um acordo com o funcionário, e aí quando a gente foi até no sindicato homologar, a gente foi orientado pela pessoa que foi fazer a homologação que ele teria que conversar primeiro com alguém do jurídico do Cibospetro para depois fazer esse acordo, para deixar claro que a gente estava induzindo o funcionário a fazer acordo, se tinha realmente o compromisso. Esse acordo aqui não. Esse aqui não. O outro que eu vou falar lá na frente eu vou explicar ele. Esse aqui não. Esse aqui é uma rescisão normal dentro da sua empresa, pagando dessa forma. Tem problema nenhum e não tem nem que homologar no sindicato, nem passar perto do sindicato. Esse aqui. Depois nós vamos tratar de um outro lá na frente. Tá? As convenções e acordos coletivos valerão mesmo se houver previsão de lei geral diversa. A reforma trabalhista veio fortalecer as convenções e os acordos coletivos. Então fala claramente, se tem uma cláusula ali que pode ser em tese contrária à lei, prevalece a convenção coletiva. Está na lei, na reforma trabalhista. A importância da negociação coletiva. Calçando aquilo que eu falei, né? A questão da convenção desse ano. Se não tem convenção, não tem nada. A convenção é que determina, é que manda. Mesmo assistencial? Sim. Se sair na convenção? Mesmo julgado? Eu entendo que sim. Eu entendo que sim. Aí vai caber ao Ministério Público do Trabalho discutir se anula ou não anula a cláusula. Aí é outra coisa. Mas está na convenção, é a intenção entre as partes. É o acordado mais força que a lei. É o acordado sobre o legislado. É o que está na lei. Não sei o que eu estou dizendo. A lei diz. Né? Isso aqui, gente, é uma coisa nova. É uma coisa nova. Tudo que eu estou falando aqui é coisa nova. Na hora que isso bater na justiça, pode ser totalmente diferente do que eu venho falando. Eu venho falando que eu conversei com vários desembargadores, várias pessoas que participaram da comissão da reforma trabalhista, para poder botar no papel. Agora, na hora que chegar na cabeça de um juiz para decidir, ninguém sabe. Né? Outro dia mesmo teve um julgamento do juiz, na semana passada, retrasado, dizendo sobre o acordo que eu vou falar ali na frente, que é perfeitamente válido. Então as coisas vão caminhando. É porque quando até chegar na justiça, a justiça decidir, judiciário nesse país, né? Sobre aquela carta que o senhor fez no modelo, voltando da opção da assistencial, sim ou não, basta a empresa pegar uma assinatura, sim ou no meu caso é não, porque eles não querem. Basta a empresa pegar a assinatura com X não quer. E o empregado assinar. Só isso, mais nada. Paro de pagar? Perfeitamente. Porque qual que é a tese? Você não pode descontar nada do salário de empregado sem concordar ou não. Eu já recebi ameaça. Doutor Cris, deixa... Só um minutinho, deixa ela acabar aqui. Como é que é? Porque o sindicato já ameaçou, inclusive mandou convite para a gente vir aqui. Nós temos 3 denúncias desse caso que o Ministério fez no Ministério Público do Trabalho e o Ministério mandou arquivar. Então está valendo. Nosso exemplo fez por escrito, pessoas que fez. Não, melhor ainda. Melhor, se fizer por escrito, pobre, melhor ainda. Mas se você olhar o texto, tudo parecido. Não tem problema. O importante é o seguinte: você não pode descontar nada do salário do empregado se ele não concordar. Primeiro item. Nós tivemos um caso em Governador Valadares, que o posto foi multado e teve que pagar uma multa de R$15 mil, porque descontou a contribuição assistencial. E aí? Como que você vai se proteger? Só da fórmula da opção que eu criei. Não tem outro caminho. E já tivemos 3 denúncias dos sindicatos dos empregados no Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público mandou arquivar as 3, inclusive no posto do presidente. Posso fazer uma observação, doutor Preso? Vamos pela hora aqui, todo mundo vai falar. Em São Paulo nós tivemos um caso em que o empregador ele pegou esse modelo e unificou para todos os empregados. E o Ministério Público percebeu que foi uma pressão feita pela própria empresa a favor dos empregados. E aí a empresa foi punida em pagar uma multa por isso. Então, seria melhor evitar a empresa, nesse sentido, se fizer os funcionários de próprio punho. De preferência, próprio punho. Pega o modelo, pode até manter o mesmo texto, né, mas preferência, próprio punho. E quando o empregado entrar na empresa, com a data da admissão,
Para não criar, parecer uma coisa que seja orquestrada, né? Oi. Eu fui notificado pelo Ministério do Trabalho e fui, junto com o pessoal do sindicato, eu levei até o pessoal daqui, não, o advogado daqui, justamente por essa questão. E lá eu fui, vou te falar assim, fui coagido a receber uma lista com o nome dos funcionários e vamos falar assim, a mediadora, a auditora fiscal, ela chegou e quase que me obrigou a fazer... Onde que você foi? No Ministério do Trabalho. Lá é o Ministério do Trabalho. Lá não quer saber da empresa, não. Então, é terrível. Mas, se eu fosse você, eu nem iria. Nós estamos orientando agora a não ir mais dessas mediações. Aqui no Ministério, aqui no meu aspecto, já estou orientando a não ir. Qualquer convocação do Sindicato dos Empregados ou do Ministério do Trabalho para tratar dessa questão, nós estamos orientando a não ir. Mas porque, inclusive, eu liguei para cá e falaram assim, vá... Não, e pode ser antes, porque a nossa orientação tem uns 10, 15 dias. Não, então foi antes. E eles me coagiram a fazer o desconto, me passaram uma lista e falaram que aquelas pessoas que estavam na lista, eles eram sindicalizados. Eu falei, mas como que eu posso... Ótimo, não foi bom você falar isso aí. Eu falei assim, como que eu sei se essa pessoa é sindicalizada? Daí foi descobrir como os funcionários... Isso aí é status. Veja bem, vamos começar do começo. Essa história não é de hoje. No final do ano 2016, o Simpospet passou em todos os postos sorteando uma motocicleta. Exatamente. Chegava para o frentista e falava assim, você quer concorrer a uma motocicleta? Assina aqui. E era a ficha de sindicalização. Foi exatamente o que aconteceu. Claro que não tinha, eles não vão mostrar, né? Então, eles têm realmente, tinham naquela época 90% da revenda sindicalizada. Hoje, com essa rotatividade muito grande, já não tem todo mundo sindicalizado. Então, o que você tem que fazer? Você pegou a lista dos sindicalizados. Você vai passar a cartinha de opção que eu criei para cada empregado. O empregado que é sindicalizado e declarar que não concorda, tem um outro comunicado que eu não sei se está no site, depois você pode me ligar, que é um comunicado que eu fiz para você passar para o seu empregado, dizendo a ele o seguinte, considerando que o senhor optou por não recolher, e o sindicato dos empregados declarou que você é sindicalizado, você deve ir ao seu sindicato para resolver, porque senão eu vou descontar e recolher. Eu tenho essa comunicação aí. Não sei se não tiver no site, eu passo para você. Olha, por favor. Mas ele também tem a opção do trabalhador desse. Claro, a qualquer momento. Deixar de ser sindicalizado. Mas você não tem nada a ver com o problema de sindicato com o empregado. Você não pode nem entrar nisso. Então o que você tem que fazer? Tudo por escrito. Falar eles vão falar. A mediadora. A doutora Alessandra fala pior, porque ela defende mais os sindicatos empregados que o próprio sindicato. Ela mesma. Então o que você tem que fazer é isso aí. Entendeu? Nós já recebemos várias desse tipo de um convite que eles fazem. Agora, qual que é o risco do empregador não ir? Nenhum. Você não tem obrigação nenhuma. A gente ia, chegava aqui, a gente ia acompanhar o advogado do Minas-Pet, acompanha o vereador lá, justamente para não ser coagido, tal, e tentar resolver amigavelmente. Mas agora que o sindicato dos empregados quer partir para a briga, nós estamos orientando a não ir mais. Há mais tempo atrás, esse cara, foram nos postos sindicalizados, aí a gente descontava. Igualzinho, descontava. O empregado tirou, para o da lista do CPSP. Eu fui com a mediadora lá. Aí ela me deu a lista. Falei, tá tudo sindicalizado? Tá. Aí nós fizemos uma carta de próprio punho e enviamos. Aí na mesa depois voltamos lá, com recolhimento, tudo bem. Aí na mesa da mediadora, eu sugeri que ela colocasse na ata para todo mês ele me enviar a lista dos sindicalizados. E a carta de exclusão já tinha sido enviada com a EC para guardar tudo. No outro mês eles me enviaram o mesmo pessoal sindicalizado. Eles não têm nada, não. Agora o que não pode é você fazer o que você fez. Mandar essas cartinhas para o sindicato do empregado. Não faça isso. Isso é um documento da empresa. Opção do empregado é um documento da empresa. Mas eu tenho uma lei vai guardar. Não. Com a reforma trabalhista você tem que mandar nada. Você tem que entrou na empresa, o empregado declara se concorda ou não.
Se ele declarou que não concorda e ele é sindicalizado, você tem que comunicar ele por escrito com a comunicação que eu criei aqui. Empregado é que vá lá no sindicato e se resolva. Se ele não for resolver, você tem que descontar e recolher. Porque você está com a lista de sindicalizados. E o sindicalizado tem que ser recolher. O empregado pode enviar por conta própria? Pode enviar uma carta com a R dizendo que não concorda mais ser sindicalizado. Mas ele enviou a R com o endereço de cada funcionário. Não pode. Aí é que é o problema. Não mexe nisso, não. É o que eu falei. Isso é problema de empregado com o sindicato dele. Não entra nessa, não. Você tem que tratar só com o seu empregado e mas por funcionário que enviou, veio da casa mas não intromete nesse tipo de coisa. Doutor Cleiton, o senhor falou assim, olha... só me deram 5 minutos aqui. Na ocasião da admissão, ele não optar pelo sindicato. Aí eu diria, contribuição assistencial. A qualquer momento, se o funcionário quiser fazer uma carta de próprio punho dele, cópia para a minha empresa, cópia para o sindicato, com a R para o sindicato, pode. Ele tem esse direito ou tem que ser na data base? Não, tem a qualquer momento. Eu não quero ficar sindicalizado hoje, eu vou lá e falo que eu não quero mais. E mais? Aí ele teria que questionar o sindicato dele se ele é sindicalizado ou não, para ele se... Ele tem que falar uma carta. Não, se ele comprovar que é sindicalizado, na carta ele tem que dizer que eu não quero mais ser sindicalizado. Mas com relação à contribuição assistencial, sendo ou não sindicalizado, ele tem o direito de não contribuir. Sim. Não, se ele for sindicalizado, ele tem que contribuir. Se ele for sindicalizado, ele tem que contribuir. Então, agora, a qualquer momento, igual eu falei para o rapaz, a qualquer momento ele pode deixar de ser sindicalizado. Então, interessante seria ele mandar 2 cartas, uma de pedido de desfiliação e outra de não descontar a contribuição assistencial. Não é descontar. Ele vai mandar uma carta dizendo que não concorda mais em ser sindicalizado do sindicato e a partir do momento que ele não será sindicalizado, ele não irá mais recolher a contribuição. Senão, automaticamente ele está obrigado a descontar a assistencial. Sim, porque ele é sindicalizado. Ok. Todo empregado sindicalizado tem que contribuir. Se ele mandou a carta e não é sindicalizado, morreu. Mas o empregado é que tem que mandar. Quando a gente não sabe se ele é sindicalizado. Só ligar no sindicato, que o sindicato te fornece a relação. Eu tenho esse direito, proprietário do posto. Com certeza. Me mande, por favor, a relação de sindicalizado. Pronto, eles mandam, então mandar para todo mundo. Se tiver previsto em convenção o desconto. Desconto de quê? Como? Da assistencial, por exemplo, se estiver obrigando. Tipo assim, sindicalizado ou não. Mas é isso que nós estamos brigando. Nós não vamos aceitar. Então, mas se aceitar, se tem, mesmo sim. Aí eu entendo que a priori nós temos que cumprir, mesmo para quem não é sindicalizado, mas vai ter problema na justiça. Mesmo fazendo a carta, ele informando o empregador que não quer o desconto. Não, aí ele tem direito de oposição. Ele tem que comunicar o sindicato do empregado. Não é o empregador, não. Tem que comunicar o sindicato dele. Beleza, presta atenção. Hoje quem tem que comunicar o sindicato dele é o sindicalizado ou aquele que não concorda em contribuir. E se a pessoa... Se na convenção, o exemplo que você deu, fala que tem que contribuir para sindicalizado ou não, aquele qualquer que seja tem que comunicar o sindicato dele, não é o oposto. O sindicato vai falar com ele que não pode. Isso é problema, não. Aí não. Não existe no poder. É um direito constitucional. Mostrou oposição para você, está resolvido. Pode tirar. Nós temos postos em Betim. E lá em Betim, todos fizeram a carta para não, mas eles caíram na pegadinha da moto. Então você vai passar a comunicação, eu vou pegar com o Stênio aqui, ele vai colocar no site e eu vou te mandar a comunicação. E se eu não estiver lá, nesse caso, como foi recente essa questão aqui do posto de Belo Horizonte, se eu não estiver recolhendo de Betim essa contribuição, eu tenho a carta, porque nós estamos nos batizando. O sindicato pode cobrar do seu posto, porque ele é sindicalizado. Então, daí nós somos solidários. Se a gente não tiver Não, a carta já tem no site. O que não tem ainda é a comunicação da empresa para o empregado, determinando que o empregado procure o sindicato para dessindicalizar. Então esse prazo que eles estipulavam, né? Não existe mais, não existe prazo. Primeira coisa, estão tratando da assistencial, tá? Não mistura com sindical não, assistencial. Assistencial para recolher, quem tem que ter? Convenção coletiva. Não tem convenção, você não tem que recolher nada.
Segundo, o acordo que nós fizemos, que eles não assinaram, não contempla prazo nenhum. E hoje é a lei. Hoje é a lei, igual eu falei ali, é a lei. Independente do que está na convenção, é a lei. O empregado tem direito de se opor à contribuição a qualquer momento. É a lei. Vamos continuar aqui, porque eles estão cortando meu tempo aqui, ó. No final eu estou aí para a gente conversar, não vamos embora, não. Não será mais obrigatória a relação do contrato de trabalho no sindicato. É o que eu falei, você não tem que ir no sindicato. Você vai no sindicato e eles vão aliciar o trabalhador. A gente vê isso todo dia. Não é mais obrigatório ir no sindicato para homologar. Os tribunais deverão intervir menos no análise dos acordos coletivos ou convenção coletiva. Combina com aquilo que eu já falei. O acordado sobre o legislado. A justiça não pode interferir no que está na convenção coletiva. Os prazos serão contados em dias úteis. Todo prazo na justiça agora é dias úteis. Antes era dia corrido, agora é dias úteis. 2 minutos, tempo. A parte perdedora no processo pagará honorários do advogado da outra parte. Não existia no processo trabalhista. Quem perde agora tem que pagar o advogado da outra parte. Agora é possível. Sucumbência. Por isso que teve essa correria da justiça. Diminuiu muito o processo trabalhista na justiça. 50% em Minas, eu estudo. Diminuiu 50% de processo na justiça do trabalho. O preposto na audiência não precisará mais ser empregado. Você pode pegar um amigo, sua esposa, qualquer pessoa, ela vai na audiência representar aquela empresa com a carta de preposto, logicamente. Antigamente você tinha uma audiência em outro estado, tinha que deslocar um empregado daqui para fazer uma audiência no outro estado. Agora você pode mandar qualquer pessoa na audiência para te representar. Inclusive o contador. Não sei se o contador vai, né? As partes, desculpa, pulei um ali. As partes poderão pedir, esse é que é importante. Então vou passar, os 2 minutos vou gastar um aqui agora. As partes poderão pedir ao juiz que homologue acordos realizados fora do processo. Aí, ó. Você vai fazer uma petição de acordo do jeito que você quiser com o seu advogado, o empregado e o advogado do empregado. Uma petição de acordo. Nessa petição você vai discriminar tudo que você vai pagar da rescisão. Ou 100% do aviso, ou 10%, ou o que for. Vai liberar tanto do fundo, vai pagar tanto de férias. É um acordo. Vai assinar a empresa, o empregado e os 2 advogados de cada parte. Está tudo certinho? O empregado concordou, os advogados concordaram, a empresa concordou? Vamos para a Justiça do Trabalho. Vamos distribuir como um processo comum na Justiça do Trabalho. Vai ser distribuído. Ele vai tomar número, o juiz vai receber e vai marcar audiência. No dia da audiência, o juiz pergunta para todo mundo lá presente. Advogados e partes. Estão de acordo com esse acordo que foi firmado fora do processo? Estão de acordo. O juiz homologa. Na semana passada saiu uma decisão do Tribunal do TRT aqui de Minas confirmando a legalidade disso aí. Aí, ó, coisa nova que já foi decidida no tribunal. O juiz falando que é perfeitamente legal e é perfeitamente possível. Cada parte com seu advogado. Ok? O processo será extinto se depois da sentença o empregado deixar por 2 anos de dar andamento à execução. O Justiça do Trabalho não tinha prescrição. O processo ficava lá 20, 30 anos. Ficava. Hoje, se o processo ficar parado por 2 anos, o juiz vai extinguir e vai mandar arquivar o processo. É isso aí. Beleza. Muito obrigado. Qualquer dúvida, nós vamos continuar conversando aí. Tá bom?